Atlético. Paulo Azeredo já está aqui pra gente poder falar sobre o Atlético, bastidores quentes do Galo. Deixou na manchete, Paulo Azeredo, muita curiosidade nessa manchete aí. Teve jogador que não gostou de comentário, enfim. Boa noite. Tudo bem, Romano? Boa noite pra você, Alexandre, quem tá com a gente aqui na grande resenha pra fechar esse domingão aí. Muita gente na expectativa, né, Romano? Fica todo mundo na expectativa. É aquele período entre safra do futebol brasileiro. Mas no Galo, eu posso dizer pra você o seguinte, em relação a jogadores e principalmente a treinador, não temos novidades, viu, Romano? Não temos novidades. Um final de semana do Atlético mais frio nesse sentido. O Atlético ainda irá se reunir juntamente, né, o Rafael Menin, que é o gestor da SAF do Atlético, um dos gestores, também o Weber, que é o coordenador do SIGA, e o Vitor Bage, diretor de futebol, ainda irão se reunir com o Luiz Castro, que segue sendo a bola da vez. O Atlético quer apresentar para ele, Romano, mesmo sabendo da dificuldade que terá na negociação, o Atlético quer apresentar para o Luiz Castro o seu projeto, assim como fez com o Gabriel Milito lá atrás, quando chegou o argentino para comandar o Atlético, e mostrar o que ele pensa em termos de investimento para a próxima temporada, de formação de time, de gestão como um todo, departamento de futebol. O Galo quer mostrar para o Luiz Castro, conversar com o português e aí saber, né, se realmente vai dar negócio ou não. Até mais cedo, o Simões participava aqui com a gente do Bola Premiada, né, e eu coloquei, olha, não é uma informação, mas diante da dificuldade, né, poderia, quem sabe, o Atlético esperar um tempo maior pelo treinador e aí iniciar o ano sem ter um treinador efetivo. Isso seria possível. O Simões até opinou, já mais cedo, né, a respeito desse assunto. Não seria o momento ideal para isso, talvez, mas vamos aguardar, porque não é fácil, Romano. Você tem 44 milhões, Romano, você tá aqui e tal, tem 44 milhões, você ficar em casa, né? Eu sei que você gosta muito de ficar com seus gatos lá, assistindo Netflix, né? E recebendo. Da mesma forma, é a situação do Luiz Castro. Ele rescindiu um contrato com a Al Nassr. Aliás, foram rescindidos dele, né? Porque, na verdade, rescindiram com ele, né? Enfim, houve uma rescisão de contrato, né, com a Al Nassr. E se ele ficar em casa até março, não assumir nenhuma equipe, ele tem uma multa aí rescisória para receber de 7 milhões de euros, 44 milhões de reais. É o dinheiro que ele tem para receber, Romano, ficando em casa parado. Então, temos que aguardar para saber qual será a definição em relação a isso. Agora, a gente tem uma informação que a gente trouxemos hoje aqui na Itatiaia, aliás, desde ontem, né? Na verdade, ontem já no apito final, eu trazia a informação e hoje eu conversei com mais uma fonte, de um outro lado da notícia, que me confirmou. Amanhã, o Atlético pode definir, Romano, pela troca do seu piso na Arena MRV, ou não, né? Por que o ou não? E aí eu vou trazer aqui para você e pro Simões a notícia. Só segura um momentinho que eu quero saber do Simões até essa situação do Luiz Castro. Tudo bem, Simões? Boa noite. Boa noite, Romano, Paulinho, quem acompanha a gente. O Atlético teve uma experiência passada quando tentou contratar se eu não me engano, o Carlos Carvalhal, aliás, obrigado. Carlos Carvalhal. E aí foi e acabou contratando Turco Mohamed. Lembra disso? Sim. Será que essa questão do Luiz Castro não está caminhando também para uma situação assim, não, Alexandre? Romano, os valores são completamente fora da realidade, né? Sim. A gente tá aí no final de dezembro, seria janeiro, fevereiro, março. Em menos de 3 meses, o cara levar uma bolada de 44 milhões de reais. É algo irreal. Né? É algo irreal. Então, quer dizer, não acredito que ele vá abrir mão desse dinheiro todo para poder assumir qualquer clube. Não é o Atlético, não, é qualquer clube, tá? Então isso é um dificultador até pelo calendário que a gente vai ter no ano que vem, né? Porque o calendário do ano que vem, o Campeonato Brasileiro começa em março ainda, né? Sim. O Atlético já começa a disputar a Copa do Brasil em fevereiro. Final de fevereiro. Porque ele entra na primeira fase. Então quer dizer, como é que seria? Seria o Campeonato Mineiro inteiro com um treinador interino? Porque teria que ser o campeonato inteiro, né? Quase metade da primeira fase já será com o time sub-20, né? O Atlético vai começar o Mineiro 3 rodadas, são 8. Pode ser que se estenda até para a 4ª rodada, aí já seria metade. E claro, a gente tem aquela história, o campeonato é um campeonato mineiro que tem um significado muito especial pro Atlético. Pelo fato de que estará em jogo
ele igualar a maior sequência de títulos da era do profissionalismo em Minas Gerais, que já pertence a ele, que é o hexacampeonato de 78 a 83. Agora ele tem a chance de igualar essa marca. A maior sequência de títulos é o Deca do América, mas é no amadorismo ainda, sendo que o profissionalismo só foi implantado em 1933. Então não é qualquer coisa, né? É uma hegemonia estadual. Uma marca importante. Sim, significativa, né? Significativa. Então, como é que funcionaria isso? E aí? Vai já chegar um treinador para já encarar Campeonato Brasileiro, fase de grupos de Copa Sul-Americana, que a gente acredita que nem será tanto problema assim, porque o nível da Copa Sul-Americana é bem diferente. E tem um detalhe, né, Simões? Já te cortando um pouquinho, desculpa, mas assim, só pra gente acrescentar. Vai chegar numa pressão que eu vou te falar uma coisa, né? Que você já dá pra ele um prazo aí de 3 meses. Aí o cara chega aqui já nessa... Sim. Né? Nesse momento que você tá citando aí, descrevendo bem, o cara já vai chegar tendo que ganhar. Então, eu acho que assim, o ideal é um treinador que possa começar a temporada. Um treinador que possa começar a temporada. Por mais qualidade que o Luiz Castro possa ter, por mais capacidade que ele possa ter, mas tá longe de ser o ideal. E eu acho que ele tendo contrato, ele não pode nem treinar o time, né? Não. Porque não é só assinar a súmula e estar na beirada do campo. Acho que ele não pode nem estar na cidade do Galo, porque caracteriza trabalho. Então, quer dizer, sabe, é uma situação que, se fosse um treinador com quem a comissão técnica do Atlético tivesse trabalhado anteriormente, vamos pegar o caso do Cuca, por exemplo. O Cuca só pode chegar em março. Inclusive, 21, quando ele chegou, não foi um período tão longo, fevereiro, mas foram as 4 rodadas. Né? Finalzinho de janeiro. O Santos perde a final da Libertadores em 1º de fevereiro pro Palmeiras, no Maracanã, em jogo único. Né? Então acho que o Lucas Gonçalves dirigiu nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, inclusive venceu os 4 jogos. Tá? Aí é um cenário. Mas numa temporada que vai começar no meio de janeiro, você pegar metade de janeiro, fevereiro inteiro, a gente não sabe até quando de março que seria essa multa. Você pegar aí 2 meses e pouco de uma temporada, é muito tempo. E sem contar que você tem ainda aquela questão a pré-temporada vai ser um torneio, né? A pré-temporada já tem uma disputa, né? Já tem um torneio, então a coisa já acontecendo. Agora, outra celeuma no Atlético, né? Essa do treinador tá virando uma novelinha, tá virando a celeuma. Agora a celeuma maior é o gramado da Arena MRV. E a informação que eu tenho, conforme eu dizia, é que amanhã a gente pode ter uma solução para isso, ou pelo menos o Atlético pode definir o que vai fazer. Aí trazendo aqui, Romano, o que o Atlético pensa a Arena MRV, primeiramente, obviamente, como um estádio de futebol para abrigar os jogos da equipe, em todos os torneios que o Atlético participa, mas também como uma fonte de renda com os shows, né? Uma boa fonte de renda com os shows que pode realizar lá. E aí, pensando nisso, a ideia é ainda, pelo menos que eu sei aqui até hoje, domingo, né? 7h55 da noite, é ainda pela troca do gramado para o gramado sintético, né? Isso custaria em torno de 10 a 12 milhões de reais hoje para o Atlético. Teria que despender essa grana para fazer a troca. O que mais tem que ser feito? O estádio tem que ficar fechado durante pelo menos 90 dias. Então são 3 meses. Hoje é dia 15 de dezembro, até pelo menos dia 15 de março, o Atlético teria que jogar em outro estádio, né? E uma outra situação, que aí mudou um pouquinho. O Atlético trocou o gramado inteiro da arena, todos recordam, antes daquela final contra o Flamengo, 1-0 aqui, jogo de volta, né? E naquele jogo, os jogadores gostaram muito do gramado, pela informação que eu obtive. E depois, no jogo contra o Atlético Paranaense, o gramado estava, na minha opinião, até o Edu Panz falou na transmissão, impecável. Estava impecável. Foi o melhor gramado para finalizar o ano na Arena MRV. Estava muito bom mesmo. E isso, Romano, mexeu um pouquinho com a cabeça do departamento de futebol do Atlético, que já tinha dado o aval. Você lembra que tinha aquele negócio? O Hulk não prefere a grama natural, aquela coisa toda. E sinceramente, assim, a grama natural para os atletas, para o jogo, ela realmente é benéfica, né? Muito mais do que a grama sintética. Mas já pelo gramado, por exemplo, do Engenhão, né? Também se mostrou muito bom. O pessoal já tinha se convencido que poderia haver a troca. Só que agora, devido ao que aconteceu lá do gramado, pode ser que pro ano que vem a situação seja revista. E aí o Atlético adotaria o modelo de fazendas hoje de grama,
Já expliquei aqui alguns programas, mas não custa nada, né? Com a audiência rotativa do nosso rádio aqui. É o seguinte, você tem uma fazenda e lá você cultiva 2, 3 campos de grama, do tamanho da Arena MRV. Para quando você precisar, é aquela famosa grama ready to play. Você vai lá, pega, põe no caminhão refrigerado, leva para a Arena MRV, troca, 5 a 7 dias, tá prontinho para jogar. E aí, devido aos shows, o que teria que ser feito mais vezes é a troca da área de palco, que é um valor muito menor, é 1/3 do valor do campo inteiro, né? Então isso pode ser revisto para que o Atlético tenha a grama natural. O Maracanã, gente, é um consórcio lá que tem a gestão do Flamengo com o Fluminense. Teve muitos jogos no Maracanã esse ano. E o Maracanã terminou o ano muito bem. O gramado do Maracanã foi até muito elogiado. O Arsène Wenger, né, que é hoje um dos observadores aí da FIFA e tal, elogiou recentemente o nosso Wellington Campos, até trouxe pra gente a informação aqui. O Morumbi também tem fazenda. O Mané Garrincha em Brasília também tem uma fazenda para que possa ser feita a troca sempre que necessário. Então, surgiu essa possibilidade. Amanhã a gente vai ter talvez o Batelo Martido. O Martelo Batido. Agora eu confundi tudo aqui. O Martelo Batido. Pode ser que o Atlético opte por essa opção, Romano, da grama natural. Aí tem uma questão. São contas. Peraí, gente. São contas, né, Ô Simões, que tem que ser feitas, né? São contas que precisam ser feitas. Por exemplo, o custo da grama sintética são o quê? 12 milhões, né? O custo da grama sintética são 12 milhões. Até 12 milhões. Até 12 milhões. Então você ficaria 3 meses sem poder jogar no seu próprio estádio, né? Aí você tem que pegar aí a renda que você teria nos jogos todos. Aí você calcula aí o tempo de 3 meses, né? O número de jogos que você faria em casa, aí para você poder fazer essa projeção, fazer essa conta. Então, para você fazer a conta. Agora tem um outro lado. Qual será o custo da manutenção dessa fazenda de grama e quantas vezes vai ser necessário? A manutenção da fazenda já está incluso na troca. Na troca? Na troca. Mas quantas trocas você vai fazer? Quantas trocas serão necessárias para você fazer durante o ano? Essa conta tem que ser muito precisa, né, Simões? Sim, o Romano, e depende muito da época, né? O Paulinho falou aí da questão da troca do gramado para a final da Copa do Brasil e depois das condições que ele apresentava pro último jogo da temporada contra o Atlético do Paraná. A gente não pode esquecer que a gente está vivendo o melhor período para gramado, né? Porque é o período de sol e chuva. O que pegou no Atlético foi o seguinte, o gramado foi muito bem até maio. Quando teve que trocar para a grama de inverno, foi quando pegou. Porque a grama de inverno, por ele saber, ela precisa mais do sol do que agora. Por uma questão óbvia, né? Questão climática mesmo. E a questão não é de irrigação, não é nada disso. Que o sol e chuva, nada substitui a chuva para a grama e nada substitui o sol. Né? Só que a gente viveu nesse 2024, além de tudo, uma fase anormal, sem chuvas. A estiagem foi muito em Belo Horizonte. Foi. A estiagem, mais de 150 dias. A estiagem foi desproporcional. A estiagem foi desproporcional. Né? Então tem todo esse aspecto também. De agora até mais ou menos esse período que você destacou aí, né? De maio. É um período em que a gente tem ocorrência de chuvas. A gente tem o calor, tem o sol. Então é uma situação que o gramado vai bem, floresce rápido, cresce rápido, né? Então nem a questão de shows, a gente percebeu agora nesse período de final de ano, né? Shows no Mineirão, com 2 dias o gramado estava sendo utilizado em perfeitas condições, né? Porque normalmente eles deixam a grama crescer mais, né? Não poda, para ter o show, para pôr a placa, aí depois que tira aquilo, deixa para podar no dia do jogo e fica numa condição. Então é esse o cenário. Claro, o Atlético tem que fazer as contas, né? Fazer as contas para poder ver essa questão aí do custo, né? Agora, o gramado do Maracanã, que era um grande problema, né? Vocês se recordam disso? O gramado do Maracanã era um grande problema, chegou a ser ameaçado até questão de jogos de eliminatórias, de Copa América, né? Porque foi muito criticado, essa questão dessa fazenda. É isso que é o detalhe, viu, Simões? A diferença tá nisso aí. O Maracanã, ele tinha uma grama já pronta para quando precisasse, estava lá, era só pegar e trazer, né? O Atlético nesse ano não teve, porque o Atlético não tinha fazenda.
E quando Então, o foi Atlético fazer, teve dependia- que tirar do CT, mas só que não era uma grama preparada para isso. Né? Exatamente. Então o Atlético, ele pegou com isso. Agora, tendo a fazenda, Isso. aí já é uma outra situação. A grama, ela já é plantada com esse objetivo. Exatamente. Ela não é plantada para ser um campo, ela é plantada para ser uma grama de substituição do Isso, gramado. E aí isso. tem toda essa questão. E a gente já viu, eu não lembro se foi na Copa do Mundo dos Estados Unidos, eu acho que foi na Copa do Mundo dos Estados Unidos, tá? Esses rolos, né, de gramados, e eles montando o gramado uma semana antes de o Mundial 5 a começar. 7 dias. Sim. 5 Uma a 7 semana dias antes fica de o pronto. Mundial começar. Eu lembro até porque era o período que estava começando a ter também essa questão da trave de alumínio, né? Que é uma trave leve, que evita lesões, né? E era isso, eles montando o campo assim, em cima da hora. Eu acho que teve troca de gramado até durante a competição, pra fase final, entendeu? Então, não é uma novidade nem uma coisa impossível de se fazer. Principalmente quando se trata de um pedaço, né? Porque o drama maior é naquele pedaço atrás do gol, onde tem cadeiras em todos os onde setores. não pega o sol. Aquele pedaço que a parte de baixo não tem cadeiras, né? Onde ficam as organizadas do Atlético, o problema ali praticamente não existe, né? Não. Do outro lado que é mais O lado problemático. esquerdo das cabines. Isso, e é justamente onde normalmente se monta os palcos, né? Do lado ali onde fica a torcida visitante. Por isso que é importante você ter a grama pronta pra quando precisar trocar, você vai lá e troca. Né? É isso aí. Tomara que cheguem a uma conclusão, tomara que chegue Agora, a um Romano, denominador comum. Até ouvi o João Vitor hoje mais cedo no Bastidores e é a mesma opinião que eu compactuo também. O seguinte, nenhuma liga na Europa usa grama sintética. Nenhuma das grandes ligas, grandes ligas. Aí tem um detalhe. E Copa do Mundo, que o Simões acabou de citar, não usa grama sintética. Tem dois detalhes sobre isso que você está dizendo. A primeira delas é que é uma determinação já, isso vai acontecer. A Federação Holandesa vai eliminar os gramados sintéticos do país. Eu tô falando da Federação Holandesa, você imagina, na Espanha, Inglaterra. E aí, a gente está falando de um país que tem um inverno rigoroso que a grama sintética ajuda, né? Ajuda. Ajuda. Outra coisa, NFL, futebol americano, já há reclamação. Vai eliminar todo o gramado sintético. Por quê? Porque chegou-se à conclusão de que o risco de lesões, ele aumenta de 20% a 30% a mais o risco de lesões do que a grama natural. Isso existem vários artigos de médicos nos Estados Unidos. Eu não tô tirando isso. Não tô tirando isso da minha cabeça, não. Escrevem isso. O Thiago até trouxe aqui, eu não me recordo. Perdão aqui ao doutor, mas o Thiago Reis até trouxe outro dia aqui no Rádio Esporte também um artigo de um médico daqui, nosso Hospital Madre Teresa, que também confirmou isso. O aumento do número de lesões com a grama sintética. Pois é. E, tá rolando nesse momento a decisão da Liga Nacional de Futsal, viu? Thiago mandou aqui, doutor Eduardo Frois. Tá ligado aí, né, seu nome, seu Mar? Um abraço. Pelo menos tá ligado, né, Thiago? Foi campeão de beach tênis lá, jogou contra o pessoal lá. Tá uma notícia ótima pra nós. O Praia Clube é campeão brasileiro de futsal, hein? Que bacana. O Praia Clube conquistou o título, campeão brasileiro de futsal. A final contra o Jaraguá acabou agora há pouco. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal. Montou um grande time esse ano. Um abraço pro meu amigo Ribeirão, que tava até no Minas aqui ano passado. Tava no Praia, campeão agora da Liga Nacional de Futsal. Parabéns ao Ribeirão aí. Pois é, e você na manchete trouxe pra gente e tem atacante que foi embora na bronca. Como é que é essa história aí? Bom, pois é, a matéria que tá no Itatiaia Esporte agora, itatiaesporte.com.br, quem quiser acessar, fique à vontade aí para acessar o site da Itatiaia. Aliás, não só essa, mas várias matérias para que você possa ficar bem informado do nosso amigo Lucas Sanches. Foi o Vargas, rapaz, que respondeu aí a um ex-jogador do Atlético, hoje comentarista, nosso companheiro, um abraço pra ele, grande Rafael Miranda, que postou, né, daqueles gols, né? O xodó da vovó? Isso, um daqueles gols que o Vargas perdeu na final, mas nada demais, né? O Rafa postou, dizendo como o futebol é dinâmico, né? Como é que um lance muda a vida de um atleta, se ele faz um daqueles gols, poderia estar com um contrato renovado, enfim, o Atlético poderia ter sido campeão e tudo mais. E aí o Vargas comentou logo embaixo, abre aspas pra ele aí, difícil também quando você só entra quando está perdendo e tendo sempre poucos minutos, afirmou aí o Eduardo Vargas. O Eduardo Vargas, eu não sei se vocês acompanharam, logo que saiu do Atlético, né, se despediu e tudo mais, o Eduardo Vargas retirou todas as fotos do seu perfil do Instagram que tinha na história com a camisa do Atlético, né? Ele tirou tudo, saiu do Galo
tirou tudo que tava lá, até especulou-se uma possível ida para o Cruzeiro, né? Ó, tá tirando, porque talvez tá mudando, né? De time em Belo Horizonte, mas isso não aconteceu, o Cruzeiro até disse que não tinha interesse. E agora soltou essa aí, reclamando que sempre entrava faltando poucos minutos e tendo pouco tempo para resolver as coisas do VAR. É só o seguinte, eu fui traído pela televisão que tá longa, né? Tá longe, o Jaraguá foi campeão. Então infelizmente não deu pro Ribeirão, meu amigo Ribeirão. Não deu pro Praia. Mas, ô Simões, vamos falar um negócio aqui. O Vargas tem algum direito de reclamar de chance no Atlético? O Romano, é uma situação que assim, praticamente ele criou, né? E esse ele criou, a gente pode até colocar o criou entre aspas, porque teve questão de lesão também. Mas de toda forma, o Vargas, ele chegou ao Atlético em 2020 ainda, né? Naquelas grandes contratações da era Sampaoli. Chegou e teve uma estreia assim contra o Corinthians, se não me engano, lá em Itaquera, um jogo que o Galo vira. Um golaço do Arana com uma assistência espetacular dele. Dá um calcanhar, né? Isso. E ele começa muito bem, tá? É um dos pilares daquele time. Eu lembro que ele meio que alternava com o Eduardo Sacha, que é outro que tinha chegado, vindo do Santos, trazido pelo Sampaoli. 2021, ele teve um papel fundamental naquela caminhada do maior ano da história do Atlético. Inclusive aquele jogo da semifinal da Libertadores, que é o último jogo da história da Copa Libertadores que valeu gol qualificado, né? Foi a semifinal de 2021 entre Atlético e Palmeiras. Ele também perdeu uma boa oportunidade naquele jogo. Mas quem faz o gol do Galo é o Vargas. O Vargas faz um 1-0 que colocaria o Galo na final contra o Flamengo lá em Montevidéu. E no finalzinho o Gabriel Veron faz a jogada pro Dudu empatar. E tem uma jogada que ele também entra na área e bate pra fora. Isso, mas só que ele teve um papel muito importante no Brasileiro. Me recordo, inclusive, um jogo muito difícil do Galo, numa quarta noite no Mineirão contra o Grêmio. Ele jogou muito bem. Que ele joga muito, faz gol. Isso, o Grêmio brigando pra não cair. E inclusive caiu, né? O Grêmio caiu naquele ano. As costas naquele jogo, jogou pra caramba. O Grêmio jogou muito bem e o Vargas foi decisivo. Agora, na Copa do Brasil, aí que ele foi, né? Aí ele foi decisivo. A gente pegar, inclusive, o jogo que o Atlético garantiu o título, que foi aqui no Mineirão, aquele 4-0 contra o Atlético do Paraná, o Vargas destruiu com o jogo. O Vargas destruiu com o jogo. Então, teve essa utilidade. E aí, depois disso, a irregularidade foi a marca do Vargas. 2022, 2023, 2024, aquele jogador vagalume, né? Acende, apaga, acende, apaga. Da qualidade técnica do Vargas, nunca se duvidou. Até porque é impossível se duvidar da qualidade técnica do Vargas. Exato. Só que o futebol de hoje, ele exige mais, né? Do que só a qualidade técnica. Então o Vargas não conseguiu entregar tudo que se esperava dele, até pelo investimento nele, né? O Vargas não tem um salário qualquer. Não, ele ganhava na casa de 800 mil. O Vargas tem um salário, de estrela do futebol. Então, quer dizer, eu acho que não há muito o que o Vargas reclamar, né? E a postagem do Rafael Miranda nem foi uma crítica ao Vargas. Eu acho que nem o Vargas encarou como crítica, né? Não, a dele com certeza não. Foi mais uma colocação mesmo de assim, né? Como que é o mundo da bola, né? O Vargas poderia ter virado o jogo contra o Botafogo. Ele fez o gol do Galo e ele teve mais 2 ótimas oportunidades para poder fazer, ou então naquela última tocar pro lado, que o Kardec ia entrando sozinho e ele preferiu bater por cima. Mas de toda forma é isso. Eu acho que assim, o custo-benefício do Vargas ficou muito alto para o Atlético seguir arriscando nele. É verdade. 8h11. E aí, Paulinho, mais alguma coisa? Bom, vamos aguardar aí, né, São Romano? Né? Muita gente preocupada aí, o atleticano sempre perguntando pra gente, hoje lá no jogo da Copa Itatiaia, né? Lá no Baleião, o pessoal, Paulinho, você tá fazendo lugar esses dias aí, o Cláudio Janine tá de férias? E tá de férias, tá? Até o dia 25 de férias, o Cláudio. Mas e o treinador? Eu falei, pois é, até eu tô querendo saber, né? É a pergunta que vale $1 milhão, né? E os jogadores, poxa, o Galo tá se movimentando aí nos bastidores. Vamos ver, quem sabe essa semana, né, Romano? Pintando novidades aí, a turma tá um pouco ansiosa, até porque o Atlético, né? A gente sabe que terá que fazer mesmo uma oxigenação maior no seu elenco. Vai ter que renovar o elenco, vai ter que, enfim, usar algumas peças aí como troca, né, no mercado, para trazer novos jogadores mesmo. E é uma opinião quase que unânime na Itatiaia de que a oxigenação, a mudança no elenco do Atlético tem que ser grande, né? Tem que ser grande para a próxima temporada. Vamos aguardar, quem sabe, novidades nesta semana, viu, Romano? Tá certo.